Portugal teve este ano a sua melhor participação em Jogos Olímpicos, conquistando 4 medalhas. Ainda assim, é inegável que Portugal está muito longe do seu potencial em termos de medalhas. Por exemplo, a Espanha, aqui ao lado, conquistou 18 medalhas, das quais 5 são de ouro, mais do que todas as nossas medalhas juntas. Aliás, as nossas medalhas atiram-nos apenas para o 50º lugar geral da classificação nos Jogos de 2024. Como é evidente, ainda que medalhados no passado tenham inspirado gerações neste país, a verdade é que o nosso desempenho histórico é pobre, para não dizer paupérrimo. A falta de medalhas olímpicas é apenas o sintoma de que muita coisa está mal em Portugal. E isso tem um significado muito profundo que vai além do desporto. Neste vídeo eu não vou apenas teorizar o porquê de Portugal não ter mais medalhas olímpicas. Vou mostrar como é que a razão atrás disso está a minorar a vida de tantos portugueses e provavelmente a sua. Capítulo 1. Os dados. Antes de mais, convém colocarmos tudo em perspectiva. Em primeiro lugar, nestes Jogos Olímpicos ganhámos a primeira medalha de ouro de sempre fora do atletismo. Em segundo lugar, será justo dizer que dos atletas nos quais depositávamos esperanças para ter medalhas, apenas Pablo Pichard o conseguiu. E recentemente surgiram muitos artigos por essa internet fora a tentar explicar o porquê de Portugal ter poucas medalhas olímpicas. Existem defensores da ideia que Portugal tem até uma boa performance, baseando-se, por exemplo, em fatores como precisarmos de 2.600.000 pessoas por cada medalha, exatamente do mesmo nível dos Estados Unidos. Ou seja, no argumento da proporção populacional, estamos exatamente ao nível do melhor país do mundo em termos de desporto. Mas os defensores da nossa performance dizem que Portugal investiu apenas 25 milhões de euros de forma direta nestes atletas olímpicos, enquanto, por exemplo, a China investiu 5 bilhões. Defendendo, portanto, que Portugal até teve uma boa prestação, porque além de lutar uma luta que é desigual, até faz muito com pouco. Por causa desses artigos e dessas opiniões, eu decidi sentar-me e rever todos os dados disponíveis sobre os Jogos Olímpicos e concluí ser inegável que o desempenho de Portugal não é bom. Se utilizarmos o argumento do investimento direto em atletas, teríamos que também justificar que os Países Baixos conquistaram um número altíssimo de medalhas, 15, teve um investimento de apenas 56 milhões de euros nesses atletas. E países como a Alemanha ou o Reino Unido, que investiram bem mais do que isso, tiveram menos medalhas. Se falarmos em proporção populacional, não nos olvidemos que Santa Lúcia, que tem apenas 180.000 pessoas, conquistou o ouro, no caso em 100 metros femininos. E se utilizarmos o argumento da genética, como eu vi aí em alguns artigos, não nos podemos olvidar também que muitos países naturalizam atletas e que, na verdade, Pablo Pichard e Francis Obiquelo, atletas naturalizados portugueses, já nos deram muitas medalhas no passado. Aproveito só para mandar um grande abraço ao Pablo Pichard, um dos melhores atletas que eu já vi, dizer-lhe que não pode desistir e que nos próximos Jogos Olímpicos, pelo menos eu, espero o ouro. Mas voltando ao ponto, eu poderia sentar-me nesta cadeira e esgrimir todos os dados disponíveis sobre os Jogos Olímpicos. E sendo certo que a causa de uma coisa nunca ou quase nunca é uma razão isolada, eu acho que sei a razão para o fraco desempenho de Portugal nos Jogos Olímpicos. É que, na verdade, para mim, a razão disto é clara. Capítulo 2. A real razão da falta de medalhas olímpicas. A maior parte das pessoas não faz sequer ideia daquilo que um atleta tem que passar para ser talhado para os Jogos Olímpicos. Por exemplo, Usain Bolt, o melhor atleta de sempre no sprint de 100 metros, disse que treinava 4 anos para correr 10 segundos. Bom, no caso dele, 9 segundos e 58. Mas nem frases impactantes como esta poderão mostrar o quão extrema e dura a preparação para os Jogos Olímpicos podem ser. O esforço físico e mental para competir nos Jogos Olímpicos é provavelmente ímpar. É verdade que os documentários mostram uma parte, mas é uma pequena parte do que se passa. Rotinas de exercício e alimentação extremas, recuperações que envolvem vários banhos de gelo por dia durante anos, crises extremas de ansiedade por se ter que abdicar de uma vida comum, desde poder ter uma relação até simplesmente sair à noite, ou até mesmo não poder comer um simples chocolate durante anos a fio. E não é à toa que atletas, quando chegam ao pódio, têm reações perfeitamente invulgares para o ser humano. É que a maior parte destes atletas derramou literalmente sangue, suor e lágrimas durante 4 anos para chegar até ali. Até ao ponto de hoje, muito mais que no passado, os problemas mentais com atletas de topo que muitas vezes os impede de competir, serem hoje tão conhecidos e tão comuns. Ou seja, o esforço para competir a este nível é tal que apenas uma reduzidíssima percentagem da população está disposto a fazê-lo. E poderíamos dizer que isto é parte da razão pela qual nós, portugueses, não termos uma boa performance nos jogos. E se assim for, a razão é inteiramente
cultural. Infelizmente, aquilo que nos caracterizou como povo há uns séculos atrás simplesmente desapareceu. Como povo, os nossos antepassados foram o expoente máximo daquilo que é o esforço para atingir a glória. E deixe-me relembrá-lo ou relembrá-la da história. Portugal foi dono de meio mundo, meio planeta. Tanto é que hoje em dia, como língua oficial, existe apenas uma mera língua falada em mais continentes do que o português. Mas hoje, na minha opinião, a visão da sociedade portuguesa sobre a vida é branda, moderada e mole. Primeiro, usamos piadas com álcool para ilustrar o mérito. Mérito esse que, acredite, vem de tudo menos conseguir beber muita cerveja. E preferimos criticar o governo e os ricos como forma de aliviar a nossa própria frustração por não termos mais e melhor. A nossa cultura simplesmente não é conducente com a ideia de termos esforço extremo, diário e consistente. É tudo o contrário disso. Por tudo isso, e por mais qualidades que tenhamos como povo, que eu ainda reconheço e valorizo, a sociedade portuguesa tem hoje pelo menos um lado mesquinho e castrador. Pragmaticamente, e tal como nos Jogos Olímpicos, falta hoje à sociedade portuguesa foco no objetivo certo e método para lá chegar. Capítulo 3. É perigoso adotar esta cultura na sua vida. Se é português ou vive em Portugal há já vários anos, é provável que esteja a abraçar esta cultura e deve estar consciente disso. Aliás, o mais provável é que já a tenha abraçado e urge sair dela. Ou acredita que você é uma exceção a tudo o que eu ilustrei agora e isto só se aplica aos outros? Avaliemos, então. Acha que um inglês, um alemão ou um norte-americano tem mais oportunidades na vida do que você simplesmente devido à sua nacionalidade? Tem pouco orgulho em ser português ou preferia, quiçá, até ter nascido noutro país? Queixa-se constantemente, ainda que não o verbalize, que os ricos só são ricos e chegaram àquele estatuto a roubar ou porque a família deles trabalhou para isso? Usa o ditado bem português de que antes prefiro ser pobre e humilde do que rico e ladrão? Compara sistematicamente aos outros, ficando quase sempre frustrado ou frustrada porque essas comparações nunca são positivas? Isto em vez de fazer a única comparação que realmente interessa, que é comparar-se a si mesmo desde há 6 ou 12 meses atrás? E também apoia ou acha natural que em pleno jornal da noite se entrevista um atleta olímpico que simplesmente conseguiu o 6º ou o 7º lugar e que por causa disso esteve perto das medalhas e conseguiu um diploma olímpico? Acha mesmo que isso acontece em outros países com mentalidade ganhadora? Eu poderia continuar, mas acho que percebeu o meu ponto. Se eu fizesse perguntas suficientes, cobriria toda a população em Portugal. Nesta cultura, perdoe-me, pobre e mesquinha que invadiu Portugal nas últimas décadas. Eu espero que, no mínimo, este vídeo seja uma wake-up call na sua vida. E que mesmo que não partilhe desta cultura que nós temos em Portugal, que reconheça que vive no meio dela e que é muito importante estar consciente disso. Isto para não cair no erro de ser influenciado por ela, até quiçá ao ponto de não retorno. Capítulo 4. Você é apenas o tempo que lhe resta. Provavelmente, se já segue o canal da Europlus, sabe que eu vou dar um webinar no próximo dia 4 de setembro às 7 da tarde para explicar como os REITs podem mudar a vida de tanta gente neste país, incluindo a sua. E na verdade, para dar este webinar, eu tive que estar a minha vida quase toda a treinar para estar aqui. Desde os 16 anos que estudo incessantemente e que invisto o meu próprio dinheiro em REITs. Ou seja, há quase 20 anos que faço isto. Houve um treino e disciplina para manter a consistência necessária para ter chegado até aqui, à minha independência financeira. E hoje ensinar milhares de pessoas neste país a melhorar a sua vida. Você é apenas o tempo que lhe resta e, se me permite, a consequência das decisões que tomar com ele. Por exemplo, de nada lhe serve ir ao webinar se depois não implementar aquilo que eu tenho lá para lhe ensinar. Eu posso lá ter até os melhores métodos de investimento de todo o mundo, mas se você fizer parte desta típica e mesquinha cultura portuguesa de que só os ricos é que investem, ou que todos os ricos são ricos porque roubaram ou porque já a família o era, então já vai com a ideia errada, já não vai ter os frutos disso. No fundo, não vai chegar à medalha olímpica, independentemente do que ela represente para si. Se nunca aprender, se nunca aplicar o que aprende e se nunca tiver a disciplina para fazer aquilo que tem que ser feito, tal como fazem os atletas olímpicos, então não terá resultados diferentes dos que teve
até aqui. Para tal, sugiro que avalie verdadeiramente e sem floreados a sua vida hoje. Como se estivesse disposto a avaliar se deve ou não romper com a parte má da cultura portuguesa na qual vive. Queixa-se constantemente, vive em frustração, compara-se constantemente e acha que fica sempre a perder, acha que merece mais financeiramente, acha que ganha pouco e o seu trabalho é pouco reconhecido, acha que este país ou o seu governo são os culpados de você não atingir mais. Se respondeu que sim a alguma das perguntas que eu fiz, mude a sua mentalidade. Concentre-se apenas no que realmente pode fazer para mudar a sua vida. Juntos, vamos mudar a cultura em Portugal.